Gênese no lar. Mais uma sexta-feira, a vida prodigaliza. Abre as portas para nos intercambiar com as faixas superiores, o mundo dos espíritos. Rogamos a presença dos nossos protetores, mensageiros do Altíssimo, em nosso encontro. Que o divino Rabi Jesus seja reverenciado nesta manhã e também que ele possa nos atender, nos auxiliar, para que a gente compreenda a mensagem, se fortaleça e saiamos para o bom combate. Tema de hoje: resistir ao mal. Estamos trabalhando com o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Preces Espíritas. Mas antes, vou retornar ao capítulo 27, no item 11, quando Allan Kardec diz assim: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Pois bem, com muita alegria agora, vamos ao capítulo 28, no item 15, prece para afastar os maus espíritos. Kardec publica o trecho do Evangelho atribuído a Mateus no capítulo 23, versículo 25 a 28, quando Jesus participa de um momento especial e dialoga com os expectantes. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais por fora o corpo ou o copo e o prato, e estais por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O texto nos convida para refletir sobre alguns pontos que, como Allan Kardec vai dar uma outra direção, eu gostaria de convidá-los para que juntos a gente possa abrir o coração e pensar sobre o diálogo endereçado. Aqui, o público-alvo diverso, mas ele especifica aquela condição que tinha a ver com o comportamento de fariseus hipócritas, a definir o cultivo das boas palavras e o não investimento na vivência, de uma forma intencional.
hipocrisia tem a ver, portanto, com se preocupar com a fachada. No caso de um discurso virtuoso, eu prego a moral, mas não tenho comprometimento em aplicá-la a mim mesmo e de uma forma primeira. Por que esse meu singelo comentário? Para que a gente não leve no pé da letra aqueles que estão querendo, lutando, promovendo gradativamente suas mudanças. Porque as imperfeições são descobertas e vamos trabalhando gradativamente. Então, o convite para o cristão é se esforçar com as palavras e atitudes de uma forma sincera. Com isso, chegamos na reflexão com Gênesis no Lar, na manhã do dia 14 de agosto, que o compromisso é conosco mesmo. Não estamos interessados no outro ver em nós a luz, porque assim estaríamos vibrando na faixa da vaidade. Então eu não faço bem para ser reconhecido, aplaudido, ou tido e havido como um missionário. Não. Meu compromisso é com a consciência. Naturalmente, eu me esforço para conviver bem com os corações que estão à minha volta. Então nós temos que trabalhar nas relações priorizando o bem, a justiça, o belo, mas somos imperfeitos, temos dificuldades. Então não leve esse discurso à cota de uma recriminação a uma boa intenção que na prática as nossas ações são geradoras de frutos ainda teratológicos. Eu não tenho habilidade, a poesia não vai ser boa, de qualidade. O mármore, quando for dar forma, não será para o encantamento. Quando no comportamento, junto ao semelhante, eu vou cometer equívocos. Jesus não está falando desse assunto. Porque o que vale, repito, é a boa vontade e é acertar, é a sinceridade. Então, a hipocrisia é um diálogo constrangedor, mas necessário. Não que estejamos interessados com a que vige por aí, mas aqui nós podemos sintonizar. Então, quando houver qualquer segunda intenção na prática do bem, para. Porque pode ser hipocrisia, sim. Mas, movido pela sinceridade e o devotamento, tudo tende a caminhar bem. Repito, na direção do bem. Os desconfortos, as dificuldades, atropelos, a obra não acabada, isso faz parte da experiência. Então seja positivo, assertivo, esperançoso e não abra mão da sua fé. Mas a prece é para afastar os maus espíritos. Então Allan Kardec, no item 16, faz um prefácio dizendo: os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma
como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração lhes fazem abortar as tentativas. Dão, entretanto, forças para que se lhes resista. Ah, como seria confortável para nós fazer a prece ou usar orações para afastar o mal. Ato contínuo, religioso, de fora para dentro. Em Espiritismo, temos muitas informações sobre a tentativa frustrada destes procedimentos, adotados por sacerdotes, pastores, médiuns, religiosos, que julgam que basta colocar um crucifixo na mão ou no peito, repetir determinadas rezas, defumadores, incensos, rituais, missas, correntes, que isto afasta maus espíritos. Em Espiritismo, temos notícias que quando os repórteres do mundo espiritual veem essas cenas, traduzem sarcasmo, gargalhadas, indiferença ou ódio que passam no coração destes espíritos, porque eles sabem que o que é o mais importante no processo é o desejo, é a vontade, é a expectação por parte daquele que sofre o assédio, como também daquele que é o promotor, é o responsável. Em Espiritismo, em sua teoria moral, o nosso objetivo na Terra é o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Porque somos, mediante as nossas escolhas e o nosso comportamento, somos aqueles responsáveis. Somos aqueles que estamos na Terra para promover causas que auxiliem no progresso. A doutrina espírita promove, então, uma reflexão para aumentar progressivamente a ideia do bem, da verdade, do fortalecimento dos corações, da ampliação e qualificação das relações, para que promovemos uma intercomunicação com as faixas que sugerem a união, o amor. Pois juntos, por certo, vamos conquistando de uma forma mais qualificada os nossos objetivos, que estão sintetizados numa palavra só: progresso. O objetivo da reencarnação é o progresso moral. Por isso nós estamos aqui, desenvolvendo o intelecto, aprimorando o sentimento, desejo, cuidando de emoção. Somos então, voltando,
os árbitros, os juízes, os julgadores e, ao mesmo tempo, os executores do plano divino, na faixa espiritual que nos foi autorizada pela misericórdia, que nos concede vida, reencarnação, pessoas, família, trabalho, religiões, e as faixas que são ampliadas e qualificadas sob o ponto de vista íntimo. E aí eu estou falando da faixa mental. São duas coisas que se conjugam permanentemente. Você não pode fazer o que você não dá conta. Você não pode viver num terreno que você ainda não tem mérito. E eu estou falando sob o ponto de vista íntimo. Ideias conquistadas, inteligência fomentada, experiências arquivadas, tudo isso vai te garantindo. Você está reencarnado agora nessa cidade, convivendo na sua família, abrindo o computador, o celular, para receber a mensagem do Cristo, porque você se esforçou para chegar nesse ponto. Repetindo o tempo todo, lidando com a misericórdia do Senhor, que atua através dos mensageiros que dizem assim: boa ideia, ou vamos lá, você consegue, tenha calma, bom ânimo. Dialogam com a sua consciência, falam conosco no silêncio do nosso coração. Ou naquele momento de raiva, surge a palavra prudência. Naquele momento de tomar a decisão, pensa duas vezes. São os amigos espirituais. Eles não vão dizer você está certo ou errado. Quando a manifestação é certo ou errado, isso é conquista pessoal. Que manda um sinal é a sua consciência. Em Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no livro A Gênese, o instinto é uma voz inteligente que dialoga conosco. Isto é seu. É o germe da perfeição que está em elaboração. Mas, trazendo para a prática, para esse momento de oração, em muitos momentos da nossa vida, precisamos de forças. Em alguns instantes, como que a bateria tenha perdido energia. Aí a gente tem que dar uma carga. Quando é do carro, depois de uma carga rápida, você tem que fazer que o carro se movimente para a bateria voltar a funcionar e manter a carga depois, para que você desligue o carro e ligue novamente, ele volte a funcionar sem o socorro. Mas tem uma dica. Quando a bateria do carro começa a não manter carga, significa que ela está vencendo o prazo de validade, não é assim? Eu vou falar uma coisa que talvez esse áudio vai ser acompanhado daqui a 5 anos e vão falar que o nosso mundo é primitivo. Mas as baterias de hoje duram em torno de 2 anos. Você já viu aquela história que você vai ligar o carro, a bateria não funcionou, chamou o socorro, deu a carga. Ah, meu senhor, sua bateria acabou. Aí você vai olhar quando comprou a bateria. Meu Deus, tem 3 anos. Significa o quê? Que você não acompanhou a validação. Significa que quando estava chegando no prazo de 2 anos, por medida de prudência, você deveria ter trocado a bateria. Como não trocou, está sujeito às intempéries do caminho. Imagine se isso acontece com você quando você vai com o seu carro para uma região rural onde não tem bateria para vender e nem alguém para dar uma carga. Significa que não houve previdência. Então não adianta reclamar da
providência. Rebelar contra Deus, ai meu Deus, isso é obsessão, isto é influência de espíritos, a minha vida só dá errada. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Opa, isso não tem nada a ver com a sua vida errada, não tem nada a ver com injunções espirituais do caminho, não tem nada a ver. Tem a ver com falta de diligência. A gestão não está sendo boa. Está na hora de ressignificar a maneira de planejar e de operar. Amigos do canal Gênesis, vinculados à casa de Kardec, o meu coração foi convidado para vir com vocês, sentar à beira de um fogão de lenha, comer uma quitanda, porque somos mineiros, beber um cafezinho, coado no coador de pano, lá da moda antiga, bebê-lo na canequinha de louça, para queimar mesmo a boca, né? Sentir aquele cheiro, aquela coisa gostosa das manhãs no campo, e a gente poder conversar num diálogo fraterno, amigo, e que vai nos jogar para cima. Esse é o nosso papel. Por isso, eu vim pensando que iríamos estar de joelhos, de mãos dadas, fazendo uma corrente, pedindo aos espíritos que nos ajudem, porque tudo está muito ruim. Porque a pressão espiritual está muito forte. Porque tem crise no mundo, tem pandemia, tem vírus para cá, para colar, tem gente que defende e ataca o vírus, tem de tudo. Tem pessoas que estão se aproveitando da crise. Ai, meus políticos, meu Deus, o que será? Está faltando dinheiro na minha casa? Eu posso estar com uma doença? Alguém desencarnou? Aí vamos orar. É legítimo. Todos precisamos. Mas o projeto que Allan Kardec nos oferece, ele é diferente. Para que a gente saia desse círculo vicioso e entremos num painel virtuoso. Com Jesus, esse painel é luz, é verdade, é vida, é positividade, é assertividade, é caridade. Observe como chamados estamos nessa cidade encantada pelo Evangelho que indica a verdadeira felicidade. Tudo fica mais leve. A gente respira fundo e sente o oxigênio penetrando. E aí a gente vai, na verdade, indo como que passando uma pomada nas nossas feridas, nas chagas da alma, que precisam de ser tratadas. E não você ficar fazendo fricção aonde já está ferido. Vai aumentar. Vai trazer cicatrizes piores no futuro. Ideias destrutivas, impeditivas, negativistas. Precisamos de extirpá-la. Você consegue. Você pode. Mas e os maus espíritos? Somos nós que estamos fazendo péssimas escolhas. Os maus espíritos, ou espíritos maus, na verdade estão doentes. Como é que você vai cuidar da doença? Criando uma guerra de doença contra doença? De veneno contra veneno? Aí você vai aplicar uma injeção, um antibiótico. Jesus alerta para esse problema.
Nós não podemos ser escribas nem fariseus interessados em ficar com a luz por fora e frágeis por dentro. Não é isso. Eu vou trazer uma reflexão que está contida no Sermão da Montanha, que parece que vai contradizer o que a gente veio fazer aqui. O tema: resistir ao mal. Porque Jesus disse assim: não resistais ao mal, praticai o bem. Resistir ao mal é distender a corda, é esticar até quando ela venha a arrebentar. Não combata o mal com o mal. Vira de lado, muda de assunto. Vai respirar outros haustos. Sai desse ambiente. Uma pessoa me disse: eu sou visitado por alguém que me contamina todas as manhãs. Eu disse assim: é familiar. Se for, não tem como trocar. Tem que encarar. Não, não é um familiar. É uma pessoa que eu estou trazendo para perto para ajudá-la. Aí eu disse: você está no limite das suas forças? Estou. Então, como você pode querer ajudar alguém que te desajuda? Ah, mas eu sinto um compromisso. Ajude, mas feche a porta da casa. Porque só pode entrar na sua casa quem venha contribuir. Como eu disse, a não ser que seja sua responsabilidade espiritual. Seu marido, seu filho, sua mãe, seu tio, seu primo, seu funcionário, fazem parte dos seus compromissos. O seu companheiro de tarefa espírita faz parte. Mas se não, fecha a porta. Porque para ajudar, nós precisamos de nos ajudar. Nós temos que estar fortes. Ah, mas a via de mão dupla, eu posso me fortalecer no trabalho? Pode e deve. Mas nós temos que ter discernimento. Que o vosso dizei sejais sim, sim e não, não. O que exceder a isso é de procedência maligna. Pode ser hipocrisia. Você está querendo dizer para você mesmo que é santo? Que consegue carregar um piano nas suas costas? Você não está dando conta nem de uma lata d'água. Não faça o que você não consegue. Faça o que é possível, porque quem faz o que pode, ensina Emmanuel, faz tudo. Francisco Cândido Xavier mudou de Pedro Leopoldo em 1959. Por quê? Porque chegou no limite das suas forças. Ele não foi para Uberaba feliz. Ele foi com a alma dilacerada. Leiam a obra do Calvário e a Redenção, Chico Xavier, que vocês vão conhecer um pouco mais dessa história. Não foi simples, mas acabou a missão dele ter sido adaptada a um novo cenário e, com isso, veio inclusive a se agigantar. Com isso eu quero dizer que não feche os olhos, porque no fim do túnel sempre terá uma luz, e essa luz é Jesus. E a figura de imagem ficaria mais interessante se a gente dissesse assim: o que para você é o fim do túnel pode ser a abertura de um portal para uma nova vida.
Até agora você não falou dos espíritos que nos atormentam. Porque o texto já diz por si. Vale estudá-lo. Espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Significa que sim, estamos envolvidos por uma multidão de testemunhas, como fala Paulo de Tarso na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, influenciam os espíritos em nossas vidas mais do que imaginais e ordinário, que são eles que vos dirigem. Espíritos dirigem de ordinário. Então, o espírito que dirige, no seu sentido de constrangimento, são espíritos que estão na mesma faixa de incompreensão, de ignorância que nós nos encontramos. Então, precisamos tomar vacinas protetivas. Precisamos de recursos terapêuticos, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos de entrar numa nova era, compreendendo que nós somos espíritos e que temos a responsabilidade de influenciar. Nós nos influenciamos mutuamente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem um texto extraordinário chamado Associação. Vivemos num regime de associação. A palavra tecnicamente ajustada é interdependência e repercussão. Interdependemos uns dos outros e as nossas escolhas, pensamentos, atitudes, palavras e ações repercutem. Se produzirmos a luz, a repercussão à nossa volta, no mundo íntimo, será com Jesus. Se a nossa produção for negativa, vamos criar um painel sombrio e as moscas hão de se aproximar. Com isso, minhas amigas, meus irmãos, orando para que os espíritos nos inspirem na prática do bem e nos dê força para enfrentar, inclusive as influências, quando a gente deixa o carro parado e deixa de retroalimentar a bateria, aí os fungos, ácaros, vírus, bactérias se aproximam, porque o carro está guardado lá ou esquecido no canto esquerdo da garagem. Naturalmente, as condições não serão boas quando você lembrar que tem o carro. Aí você vai ter que tratar do carro, não é assim? Cuidar, para tirar a poeira, a sujidade, lubrificar, verificar as peças, levar no mecânico, no eletricista, no borracheiro. É assim que a gente tem que fazer quando a gente esquece do nosso corpo físico, do nosso perispírito, quando a gente esquece da nossa casa mental. Com Jesus nós estamos sendo chamados para estar atento e trabalhar permanentemente, com planejamento, com eficiência. Tudo permanece no seu lugar. E quando tiver que acontecer as mudanças, elas acontecerão naturalmente. Você não será obrigado a fazer pela dor. Você vai ajustando naturalmente. Aí, como eu costumo dizer, não vai ter resserviço. Sabe aquela história de fazer o mal feito por preguiça ou por indiferença? E depois você tem que refazer? Isso se chama resserviço. Fazer 2 vezes. Faça uma com qualidade, que você não vai precisar de fazer 2. Mas se a vida disser, faça de novo, você vai fazer com amor. Porque você fez a primeira feita bem, de uma forma condizente. Mas a segunda milha estará você num outro momento muito mais abrangente, transcendente,
pois a palavra é conquistada, é espírito eficiente. Nesse movimento bendito promovido pelo Espiritismo, os amigos espirituais se aproximam através de médiuns que dão a vida para espargir o bem e nos oferecem algumas dicas, uma vez que somos ainda frágeis, incipientes. André Luiz, através de Chico Xavier, na obra Paz e Renovação, na lição 41, oferece para o Gênesis no Lar nesta manhã a dica: evitando obsessões. Ouçamo-lo. Amigo, amiga, senhoras e senhores, não deixe de sonhar, mas enfrente as suas realidades no cotidiano. Reduza suas queixas ao mínimo, quando não possa dominá-las de todo. Fale tranquilizando a quem ouve. Deixe que os outros vivam a existência deles, tanto quanto você deseja viver a existência que Deus lhe deu. Não descreia do poder do trabalho. Nunca admita que o bem possa ser praticado sem dificuldade. Cultive a perseverança na direção do melhor. Jamais a teimosia em pontos de vista. Aceite suas desilusões com realismo, extraindo delas o valor da experiência, sem perder tempo com lamentações improdutivas. Convença-se de que você somente solucionará os seus problemas se não fugir deles. Recorde que decepções, embaraços, desenganos e provações são marcos no caminho de todos e que, por isso mesmo, para evitar o próprio enfaixamento na obsessão, o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. Sofrimento bendito, reação redentora. Allan Kardec encerra o nosso encontro da manhã com uma oração. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons, de antimoral contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões. Mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência,
de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Resistir ao mal, a solução, praticando a caridade. Jesus encerrou o seu código de vida de uma forma exuberante, sintetizando todos os seus feitos e ensinamentos. Filhinhos, conforme a descrição de João Evangelista, a expressão mais carinhosa de todo o Evangelho. Ele falou para os discípulos e repete para todos aqui nesta manhã. Filhinhos, um novo mandamento vos dou. Capítulo 13 de João. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amar uns aos outros é a síntese da lei de Deus. É a prática que esclarece, que consola, que atende, que acolhe, que orienta, que acompanha. E além do mais, é o alimento imprescindível que nos garanta a trajetória. Esse nutriente é a luz. Que a luz seja convosco. A luz do Cristo esteja entre nós, hoje, agora e sempre. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Quando se sentir frágil, repita esse mantra. Ave, Ave, Ave Cristo. Sentirás então, na intimidade de vossa alma, a presença daquele que é o pastor das nossas vidas. Sigam em frente, sem olhar para o passado. Quando chamados para olhar para o lado, observe o sinal, mas não perca o foco, a direção, que vai nos levar à perfeição. Ele estará sempre à nossa frente. Jesus, esteja conosco, Senhor. Abraçamos a todos, confiantes que dias melhores estão a caminho, para não dizer que estão muito mais próximos do que vocês podeis imaginar. Deixo aqui um abraço da equipe espiritual, como mensageiro humílimo e esperançoso pela novidade que é o Evangelho. Eurípetes Bassanufo. Até o próximo encontro, com as bênçãos do Senhor.